Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço. Muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno nesse domingo, dia 6 de novembro de 2022. Chegou o dia do encerramento da Série B do Campeonato Brasileiro. Que a gente espera que seja a última Série B que o Vasco jogue em sua história. Mas para isso precisa vencer um desafio muito importante. Logo mais, às 18 horas e 30 minutos contra o Ituano, vai brigar através de um empate para chegar à primeira divisão no ano que vem. Se perder, vai ter que esperar o julgamento da quarta-feira, quando tem um bom direito para pleitear os pontos da partida contra o Sport Recife, quando houve uma invasão de campo muito séria, algo muito preocupante, quase que uma barbárie, arrombamento de portões, torcedores invadiram, funcionários do Vasco foram agredidos e há uma discussão de bastidores. O Sport Recife nitidamente querendo desvirtuar o assunto, mas é claro que vai tomar um belo gancho. E se a lei for cumprida, vai também perder os pontos. O problema é esse. É se a lei vai ser cumprida ou se vai ser cumprida a vontade dos políticos. Mas não vamos falar disso hoje, não. Vamos falar do jogo. E eu prometo a vocês ser muito breve. Passei um sábado calmo, como eu disse para vocês ontem de manhã. Fui almoçar com a família, fui aproveitar o dia, de noite também aproveitei com amigos. E hoje vou ter as minhas atividades normais. Vou dar minha caminhada, vou dar minha rezada, enfim, vou passar o dia normal para logo mais estar pronto para o pré-jogo e depois para a partida. O Vasco tem tudo para se classificar, gente. Absolutamente tudo. Não fossem alguns pontos importantes. Primeiro, o Ituano vive um bom momento. O Ituano é o melhor do retorno do Campeonato Brasileiro. O Ituano joga em casa, onde ele tem bom retrospecto. Porém, existem outros aspectos que a gente tem que pesar do outro lado. O Ituano já perdeu em casa nesse Campeonato Brasileiro. Já empatou em casa nesse Campeonato Brasileiro. O Ituano vem a poucos jogos de uma derrota que praticamente o estava eliminando do Campeonato Brasileiro contra o Criciúma, por 3-0 em Criciúma, aonde o Vasco venceu por 1-0, jogando um bom futebol. E ganhou do mesmo Criciúma por 2-1, jogando há 2 semanas atrás. Um outro aspecto para o Ituano vai ser uma decisão que para muitos pode pesar para os seus jogadores. Afinal, pela primeira vez, o Clube de São Paulo estará ou estaria numa Série A de Campeonato Brasileiro. São jogadores, nenhum deles de grande fama. Você tem o Ailon, jogador que atuou no Internacional sem muito sucesso, o Gerson Magrão, que é um andarilho do futebol, e ninguém mais. O goleiro Jefferson Paulino esteve aqui no Carioca jogando pelo Bangu, e ninguém mais. O Vasco tem como pontos negativos o fato de vir de uma derrota traumática, quando tinha toda a condição em casa, onde não havia perdido no Campeonato Brasileiro em 18 partidas, perdeu quando não podia para o Sampaio Corrêa e com momentos de terror, assim, um roteiro terrível. Você empata o jogo aos 54 minutos jogando mal e toma o gol da vitória do Sampaio Corrêa, o gol da derrota aos 55. Esse é um aspecto ruim, psicológico. Você tem que ficar a semana toda lambendo as feridas para tentar levantar o seu astral. Esse é um ponto negativo. Outro ponto negativo, o fato do Vasco, apesar de nos 2 últimos jogos fora de casa ter vindo de uma vitória em cima do Operário e de um empate em cima do Sport, tem nesse Campeonato Brasileiro mais derrotas. Teve uma pior sequência de toda a história do clube, com 8 derrotas seguidas jogando fora de casa. São pontos negativos. Um outro ponto negativo, o fato da pressão, porque é para esses jogadores uma pressão, afinal o Vasco vai completar hoje 31 rodadas de 38 no G4. Perder na última rodada essa condição é realmente muito duro. Fora a pressão de jogar para se classificar vestindo a camisa do Vasco. Pontos positivos, a presença da sua torcida. A torcida do Vasco vai estar muito presente. Um outro ponto é o fato de ser o Vasco. Diferente do Ituano, talvez não pese tanto, principalmente para aqueles que são da casa, estão acostumados. O Vasco tem jogadores mais
digamos assim, pesados, como o Nenê, Alex Teixeira, que apesar de não estar jogando um grande futebol, foi, por exemplo, fundamental no jogo em Ponta Grossa. Então, o Vasco tem algumas situações possíveis. E, além disso, joga com mais de um resultado, joga com 2 resultados. Botando na balança, não dá pra gente achar que é totalmente desigual a partida. Muito pelo contrário. O Ituano pode viver um bom momento. Mas o Vasco, se a gente colocar dos últimos jogos, vem vivendo também um bom momento. Perdeu, foi para o Sampaio Corrêa. Havia vencido o Criciúma de maneira heróica, venceu o Operário de Ponta Grossa também de maneira heróica, empatou o controverso jogo contra o Sport Recife lá em Recife, o que dá muita moral. Enfim, é um time que, de alguma forma, vem vivendo um momento bom. Não se sabe qual a repercussão da derrota para o Sampaio Corrêa. Mas para os jogadores do Vasco é pensar o seguinte, é um jogo só. A gente tem que jogar a vida nesse jogo. E é o que a gente espera. É o que a gente tem essa mínima esperança por parte desses atletas. Que também da parte deles, independente de serem bons ou ruins, tem a questão da dignidade, da honra pessoal. De saber que está ali pertinho. E para muitos deles, a última impressão. Que pode até garantir um 2023 num Vasco muito mais forte, que vai cortar muita gente, que vai deixar muita gente de fora, porém, é um time que vai ser mudado. Mas tem que valorizar quem está lá agora, e isso é fundamental. Então eu não vejo assim uma disparidade tão grande. Claro que o torcedor do Vasco está muito descrente desse time, mas eu diria a você, torcedor, que o momento pode ser melhor para o Ituano. Mas vamos lembrar, há 2 rodadas atrás foi o Ituano que perdeu. O Vasco perdeu na rodada passada, o campeonato é muito inconstante. O Ituano ganhou do Sampaio Corrêa em casa sofrendo, eu vi o jogo todo. Teve um gol do Sampaio Corrêa, para mim, mal anulado, do Gabriel Poveda. Enfim, então tem algumas coisas também, porque parece que o Ituano é o time perfeito. É o time que tem uma defesa muito forte, que tem um ataque goleador, e não é assim. É um time que também tem as suas deficiências, tem os seus problemas, e o Vasco precisa ser muito inteligente nesse jogo. Precisa entender que esse jogo é um jogo diferente. É um jogo capaz de, se você tiver inteligência, até de ganhar com facilidade. Porque se eu sou o Vasco, eu não proponho o jogo. Eu falei isso aqui durante a semana. Botarei um time mais plantado, com linhas mais baixas. Porque para o Ituano, o futebol propor jogo é mais difícil do que ser reativo a um jogo. Geralmente, o Ituano joga melhor quando os outros times saem. Ele é muito forte no contra-ataque. Porém, quando há um outro time que baixa a linha, segura o jogo, fica mais difícil para eles, porque eles vão ter que propor jogo. Claro que é um jogo perigoso, porque você chama o adversário, mas de repente você vai ter um contra-veneno. Precisa saber segurar o jogo, matar o jogo, jogar lento, demorar. Não reclame que o time do Vasco com 15, 20 minutos do primeiro tempo esteja querendo tirar a velocidade da bola, tirar o ímpeto. É normal que o Ituano vá sair em cima. O Vasco tem que ter tranquilidade, tem que ter cabeça, não dar porrada, não tomar cartão absurdo. Precisa ter inteligência emocional no jogo. Essa é uma dúvida que eu tenho, se esse time tem inteligência emocional. Mas talvez o fato de ter acontecido o que aconteceu na última quinta-feira e uma semana inteira para lamber as feridas, possa ter dado a esse elenco uma experiência, porque o Vasco tem jogadores mais experientes ali, que deveriam entender esse jogo, como o Anderson Conceição, como o próprio Nenê, como o Léo Matos. Tem muito garoto, mas tem jogadores ali experientes que dá pra gente segurar a bola, dá pra gente matar o jogo. E isso é fundamental nesse jogo de hoje. Ter cabeça, ter inteligência, saber que o Vasco, como disse o Jean Faísca ontem de manhã no Faísca Tá 1, lá no canal Atenção Vascaínos, não é mais o grande Vasco, mas tem que saber jogar conforme a competição. Tem que baixar o espírito do Zé Ricardo. Jogou feio, jogou mal. Mas quanto é que foi o jogo? Pô, nós empatamos ou ganhamos, tá bom demais. Ninguém quer saber de espetáculo. Se for um jogo bom, vai jogar bem, ganhar bem, pô, a gente vai ficar muito feliz, claro que vai. Mais feliz pelo alívio de não ter sofrimento. Mas provavelmente a partida vai ser sofrida, porque o Ituano vai ter que ganhar o jogo. Vai ter que partir para dentro. E o Vasco vai ter que se segurar e vai ter que contragolpear, obviamente. Mas acho importante que o Vasco tenha cadência no jogo,
dite o ritmo, não entre na correria dos caras e use a correria para momentos esporádicos para tentar matar o jogo. O Vasco tem o Ignaldo na frente que corre bem, é um jogador de muita capacidade de decidir esse jogo de hoje, eu acho. É um jogador leve, é um jogador que pode ganhar na corrida dos jogadores de defesa do Ituano, que é uma defesa bem postada, mas é uma defesa pesada, ruim pelo alto. Acho que a questão da bola parada pode ser muito importante para o Vasco. Aquela bola parada do Alex Clapham, que vem sendo testada, que já no último jogo já deu certo. Quem sabe não dá agora? Quem sabe? É o dia. Tudo é o dia. Tudo é o momento. Mas isso são conjecturas de um jogo que, volto a dizer, vai parar o Brasil de forma até surpreendente, né? As pessoas parecem que gostam de ver o Vasco sofrendo, e gostam mesmo. Vocês não gostam do Vasco, o sistema não gosta do Vasco, quem transmite não gosta do Vasco. Tem muita gente que tem interesse de que o Vasco fique lá embaixo. Mas eu acho que o Vasco precisa pegar isso como combustível, ganhar essa força, botar isso pra frente e conseguir um grande resultado logo mais. Acho que o Vasco tem essa condição. Eu passei uma semana desanimado pelo momento que poderia ser muito mais fácil, mas chega hoje a gente, né, se recarrega de esperanças e pensa, são 90 minutos, dá para tudo acontecer, inclusive o Vasco não ganhar, óbvio, mas eu acho que o Vasco tem plena condição, tendo cabeça, bem preparado como está, fisicamente, mentalmente, consciente da responsabilidade. Acho que essa moral de todos os funcionários juntos, todo mundo junto, acho isso muito bacana, acho isso muito bom. Me dá a impressão de que é questão de 90 minutos para a gente conseguir a classificação. Volto a dizer, vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo nervoso, prepare-se. Não deixe de ver o jogo, não. Fique nervoso na frente da televisão, tome a sua cerveja, tome a sua água e fique junto com seus amigos. Se quiser ficar sozinho, eu vejo o jogo sozinho. No máximo, minha filha vem, mas se quiser também. Mas se não quiser, tem problema nenhum. Eu brigo com os móveis, eu brigo com a televisão, eu xingo o juiz, mando os comentaristas para aquele lugar e toco o barco. Vamos tocar o barco. Mas vamos torcer. Como eu costumo dizer, o jogo bom é esse, gente. Esse é que é o jogo bom. É o jogo de decisão, quando tá todo mundo torcendo contra, aí a gente ganha dos caras. Vamos lá. 18h30, bola rolando. 17h45, eu tô lá no Atenção Vascaínos, firme e forte para abrir o nosso pré-jogo, para aquecer para esse jogo que vai levar o Vasco de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Creia nisso. Pensamento positivo. Mas não esqueça, futebol é meio de vida, futebol não é meio de morte. Grande abraço a todos vocês. Logo mais a gente se fala. Vista a sua camisa, veja o Vasco. O Vasco vai voltar à Série A. Amanhã a gente tá de novo na Elite. Grande abraço, tchau.